Olá pessoal, hoje a nossa aula será sobre movimento circular. Porém, hoje nós vamos abordar o aspecto da dinâmica, né? Dinâmica no movimento circular. Bom, movimento circular remete a um círculo ou circunferência, né? Onde ocorre movimento. Então, sempre indicamos um corpo que se move em movimento circular. Já sabemos que esse corpo tem uma certa velocidade. E essa velocidade vetorial, né? Sabemos que essa velocidade pode ser constante no movimento circular uniforme, pode ser variada. Bom, o que não muda em nenhum tipo de movimento circular é que existe uma força apontando para o centro, que seria uma força centrípeta. Ou poderia ser, no caso do movimento circular uniforme, é uma resultante centrípeta. No nosso caso, vamos colocar só força centrípeta, porque pode ser movimento circular variado. Então, essas duas coisas nós sabemos que existe. Porém, se for um movimento circular variado, ele pode ter uma aceleração. Essa aceleração pode ou não acompanhar a velocidade. Se a aceleração tiver, em um dado instante, a mesma direção em sentido que a velocidade, o movimento será circular acelerado. Correto? Mas essa aceleração ela é tangencial. Essa aceleração tangencial é a que usamos nas equações como gama, né? V igual a V0 mais gama T. Bom, como existe uma força central, nós vamos dizer que existe uma aceleração apontando para o centro também, que seria a aceleração centrípeta, né? Então, para cá nós temos também uma aceleração vetorial também, que é a aceleração centrípeta. Logo, nós temos que essa aceleração é composta, na aceleração total, é composta pela aceleração tangencial e centrípeta. Então, a aceleração, de fato, fica na diagonal. Então, temos que a aceleração, o vetor aceleração aqui, é composto pela aceleração centrípeta e pela aceleração tangencial. Okay? Isso no caso do movimento circular acelerado. No caso do movimento circular retardado, o que ocorre de diferente? Bom, desenhar outra circunferência. Nós temos uma circunferência também. O que muda nessa relação é que no ponto que eu colocar a velocidade, poderia ser lá em cima também, né, para ficar parecido. Vou colocar para cá. Eu não vou indicar apenas a velocidade, vou fazer a mesma indicação lá de cima. Então eu indico a velocidade, colocar aqui no sentido de horário. Porém, agora a aceleração tangencial aponta para o outro lado, já que eu estou pensando no movimento retardado, né? Se o movimento é retardado, nós temos que a aceleração tangencial precisa ter sentido oposto ao da velocidade. Indicar os vetores primeiro aqui. A aceleração tangencial. Aqui a velocidade. Vetorial. Esquerda, né, no sentido anti-horário. Bom, faltou o azinho aqui da aceleração.
Essa que seria a ideia. Bom, então nós temos aqui que a aceleração dada pelas componentes, né? Nós temos duas componentes da aceleração. Essa daqui, apontando para o centro, é centrípeta, a outra tangencial. E nós temos a aceleração, que vem para cá. Bom, das equações. O que nós temos aí de equações? Como é que são as equações para esse tipo de movimento? A aceleração centrípeta tem como equação v ao quadrado sobre r ou ômega ao quadrado r, correto? Logo, a força centrípeta pode ser dada pela massa vezes a aceleração centrípeta, né? Então, podemos substituir qualquer uma dessas aí, dessas equações para ela. E essa força centrípeta pode ser o quê? Pode ser qualquer força. No caso do movimento circular, qualquer força central que gere, né, movimento, por exemplo, numa curva feita por um automóvel, a força centrípeta é o atrito. Certo? Então é muito comum o exercício no qual você precise igualar a força centrípeta, força de atrito. Muito comum você precisa colocar m v ao quadrado sobre r para determinar a velocidade máxima usando μ mg. Aí já temos aqui uma resposta pronta, até mv ao quadrado seria μ gr. Isso já aparece em vários vestibulares, a velocidade máxima sendo μ gr na raiz quadrada. Bom, esse aqui são um exemplo, não é apenas. O que mais aparece aí? Pode aparecer coisas do tipo Globo da Morte, né? Olha só quanta coisa temos aí. Globo da Morte, então, se estiver passando em cima, nesse caso aqui, a força centrípeta seria normal mais o peso. Vetorialmente é sempre isso, né? Estou pensando em intensidade. Deixa eu tirar aqui o setinha, normal mais peso ali em cima. Enquanto aqui embaixo, na situação, a força centrípeta seria normal menos peso. Certo? Essa aqui é a ideia. Nesse caso aqui, um fio segurando um objeto que gira, né? A atração no fio seria a força centrípeta. Bom, e nesse caso também, olha só. Para esse caso, normal A menos peso é a força centrípeta. E nesse caso, peso menos o normal B é a força centrípeta, já que a resultante, o resultado precisa ser voltado ao centro. Bom, e aí como isso aparece em questões, exercícios para a gente? Vou pegar aqui. Pegar esse aqui primeiro. Vamos lá. Newton levantou a hipótese de que, desprezando-se a resistência do ar, se um corpo fosse lançado sucessivas vezes horizontalmente, de um ponto máximo à superfície terrestre, ponto próximo à superfície terrestre, com velocidade de módulo cada vez maior, chegaria a uma situação em que esse corpo entraria em órbita, permanecendo indefinidamente sob a ação da gravidade. Qual a ideia disso daí? Essa é a ideia de que se você sobe
local muito alto. Imagina que você está aqui numa torre bem alta. E você joga algo. Se você lançar algo daqui, vai descrever uma parábola, né? E cai aqui. Se você lançar com uma velocidade maior, vai descrever uma parábola e cai aqui. Com uma velocidade mais intensa, mais intensa, mais intensa, opa, certo? Essa que é a ideia do Newton. Bom, considerando que o modo da aceleração da gravidade seja 10, e a Terra sendo uma esfera de raio 6, 10 a sexta, pode-se concluir que o módulo da velocidade de lançamento horizontal, teorizada por Newton, para que o corpo permaneça em uma órbita rasante seria igual a... Bom, para que isso ocorra, né, a gente vai ter o quê? A aceleração centrípeta precisaria ser o g. Seria um movimento circular uniforme. Então, v ao quadrado sobre r seria igual a g. Então, v, nesse caso, seria gr na raiz, certo? Então, o que nós temos que fazer é isso. A velocidade é 6,4, né? 10 a sexta, vezes o g, que é 10. Deixa eu colocar na ordem. 10 vezes 6,4 vezes 10 a sexta, raiz. 10 vezes 6,4, 64. 10 a sexta, raiz. A raiz quadrada de 64 é 8, de 10 a sexta. É a terceira, como ele quer em quilômetros, né? Que vai dar metro por segundo, daria 8, né? Quilômetros por segundo, certo? Porque deu 8, 10 a terceira, metro por segundo. Portanto, 8 quilômetros por segundo. Beleza? Bom, pessoal, é isso por hoje então. Essa aula de hoje. Qualquer dúvida deixe nos comentários, bom? Ou mande mensagem para o professor. Muito obrigado a todos.